Bom, e hoje nós estamos no capítulo 17, item 10, que é o homem no mundo. E este artigo, esse tema ou esse texto vai nos remeter a algumas coisas interessantes. É mais ou menos como a gente se comporta no mundo e o que nós precisamos fazer para passarmos bem pela Terra, não é mesmo? É o que nós muitas vezes nos perguntamos, porque a Terra, como disse a Sônia há pouco, ela é muito sedutora. Nós temos 1000 caminhos a ir percorrer e não raras vezes a gente vai até metade de um caminho e percebe que não deveria ter ido, não é mesmo? Então, o Espírito Protetor, lá em Bordeaux, 1863, vai dizer para a gente que nós precisamos começar a purificar os nossos corações. E aí vem a pergunta, como fazer isso, né? Purificar os corações, procurar ver as coisas de uma forma mais otimista, de uma forma mais genérica, uma forma maior, como que nós nos expressamos, como que nós mostramos os nossos sentimentos. Enfim, eu acho que é uma tarefa muito grande que nós precisamos empreender nos nossos corações para purificá-lo. Algumas vezes a gente escuta expositores de renome falarem para a gente desses vasos sujos que precisam ser limpos só com água. E aí aquela água vai passando, a água limpa, né? Vai passando até limpar o vaso. Então nós precisamos limpar os nossos vasos, os nossos corações, vamos dizer assim, com bastante informação positiva, edificante, altruísta. Isso também ajuda bastante nas boas leituras, na prece. Eu penso que é isso que nós precisamos buscar. Mas ele dá uma dica aqui, ele fala pra gente que a gente precisa tomar cuidado para não se demorar muito com pensamentos mundanos ou pensamentos fúteis, porque esses pensamentos criam pra gente situações muito delicadas, muito difíceis, não é? E aí esses pensamentos nos levam a outros e mais outros e mais outros e mais outros, e aí a gente às vezes entra num cipoal terrível. Bom, continua dizendo para a gente que nós precisamos germinar frutos de caridade e de justiça. Também é uma forma de limpar e melhorar o sentimento e melhorar o coração. A prática do bem, a prática da caridade e a prática da justiça, não é? Então, na maioria das vezes, a gente tem dificuldade para isso e a gente não se percebe quando vai passando lá alguns anos, olha para trás e fala: meu Deus do céu, eu preciso me ativar mais na prática do bem e da caridade. Na doutrina espírita, muitos de nós somos convidados quase que incessantemente pelos benfeitores espirituais que nós precisamos praticar a caridade, praticar o bem. O tempo inteiro eles estão nos convidando, em qualquer diretriz, em qualquer direção. Então nós não temos assim muitas desculpas para dizer: não gosto de fazer tal coisa, portanto não farei. Mas a gente pode escolher, não é mesmo? A gente pode favorecer, a gente pode auxiliar em qualquer direção e com qualquer pessoa. Então, uma pessoa que vive dentro da caridade, ela faz a caridade dentro do ônibus, na via pública, no posto de saúde, em qualquer lugar que ela esteja, porque ela está atenta aonde ela pode ser útil, como ela pode ser útil, não é? Mas ele também diz, o Espírito Protetor, lá em Bordeaux, 1863, diz pra gente o seguinte, que nós não precisamos viver assim como pessoas fora da nossa época, não é? Porque algumas pessoas associam a religião àquelas pessoas fechadas, com aquele semblante fechado, não é? Que não dão risada, que não tem nunca um ar assim de alegria, de contentamento, não é? Ele diz pra gente que nós precisamos viver como os homens da nossa sociedade vivem. É o futebol que a gente gosta, é o passeio ao parque, algumas coisas menores também que a gente gosta de fazer. Eu acho que a gente está livre para isso. Mas nós temos tempo para fazer tudo, não é mesmo? E não tempo para fazer nada mal feito. Nós temos um tempo para fazer tudo o que nós quisermos e pode ser que tenha alguns instantes da vida da gente que a gente vai ter momentos menos edificantes, não é mesmo? Mas que a gente precisa viver como os homens, porque na verdade a Terra não pode se afigurar para a gente um peso, não é mesmo? Se a Terra se afigurar um peso, aí a gente entra num outro problema, numa outra dificuldade, aí a gente entra lá nas lamentações, a gente entra em coisas muito ruins, não é? Bom, o que ele também fala pra gente é que a gente vai devagarzinho aprendendo a sacrificar algumas frivolidades do dia, algumas coisas que são desnecessárias. Mas isso é um projeto de longo prazo, não é mesmo?
Nós não estamos aqui num projeto ansioso, num projeto que a gente tenha que executar assim em poucos dias, em poucas horas ou em poucos meses. Nós estamos aqui num projeto de vida, um projeto de 70, 80, 90 anos. E dentro deste projeto, nós vamos devagarzinho entendendo aonde a gente pode sacrificar alguma coisinha, alguma bobagemzinha, alguns sentimentozinhos infelizes. A gente vai aprendendo a sacrificar isso para que a gente vá devagarzinho também se purificando e se ajudando, né, a crescer, né? Bom, uma advertência interessante que ele dá para a gente, o espírito protetor em Bordeaux, 1863, é que a gente procure não chocar nenhum daqueles que vivem com a gente. Que de vez em quando a gente tem algumas posturas assim um tanto quanto enérgicas e um tanto quanto desnecessárias. Algumas pessoas que têm aquela história de opinião, aquela coisa forte, não é? E aí às vezes a gente choca a pessoa. Muitas vezes as pessoas querem dar bravatadas de verdade em cima das outras. A questão da razão, de ter razão, e ter razão por conta disso, disso e daquilo. E isso muitas vezes choca. E ele pede pra gente cuidado para que a gente não choque nenhum daqueles com os quais nós vivemos. Fala pra gente ser jovial, ser ditoso, ou seja, uma jovialidade de uma consciência limpa, tranquila, não é? Daquela consciência de quem sabe para onde está indo. Essa é uma diferença interessante, não é? A gente na doutrina espírita, pelo menos é o que nós precisamos saber, é que nós sabemos que nós somos herdeiros do universo, não é? Que nós temos todo aí um futuro pela frente, e que para isso falta algum tempo para a gente tomar posse disso. Então a gente tem a certeza disso. É a mesma coisa daquela criança, né? Que o pai promete um passeio, então ela fica ali meses elucubrando como é que vai ser aquele passeio, onde que eles vão passear, como é que vai ser e tal, não é? E fica naquela expectativa favorável, gostosa, agradável. Essa é a expectativa positiva do herdeiro dos céus, dos filhos do universo que somos nós. Então, nós não podemos ficar com aquele pensamento, né, com aquelas ideias. A gente vê aqui, eu acho que alguns de vocês que moram aí nessas regiões aí da Higienópolis, assim, a gente vê aqueles nossos irmãozinhos que estão com aquelas roupas escuras, né, com aquelas barbas, aquelas coisas, aquele olhar fechado. A gente vê também no nosso meio espírita, às vezes alguns espíritas que têm essa diretriz, que eu posso dizer até um tanto quanto desastrada, um tanto quanto infeliz, de manter-se, né, com aquele olho severo, aquele aspecto lúgubre que ele fala aqui pra gente, repele todas as possibilidades humanas, qualquer prazer ele repele, ele não aceita nada, tudo é em função de determinada coisa. Então ele vive no mundo de uma forma muito, muito, muito pesada, muito difícil, muito complicada. E nós não estamos aqui para viver desta forma. Nós estamos aqui para viver, para fazermos pessoas felizes, para buscarmos a nossa felicidade. Muitas vezes a gente vai buscar e não vai achar, mas não tem problema, a gente está em busca dela. Só o fato de termos o sentimento de gratidão perante a vida, perante as coisas maiores da vida, que nós já temos ao nosso dispor, já é uma grande felicidade de termos tudo que nós temos, a nossa casa, a nossa família, os bens que nós temos, as coisas que nós temos, já é uma coisa de muito, 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 muito felicidade. Eu acho que ainda mais agora, não é? Depois de tudo que nós vivemos nos últimos 2 anos, estarmos aqui, podermos conversar, escutar, podemos executar algumas coisas, já é motivo de grande felicidade. Então não tem motivo para a gente viver assim com aquele olhar severo, sabe? Como se tivéssemos todos condenados, assim, sem remissão, sem nada. Então nós precisamos viver de uma forma leve, suave. Uma sugestão legal que eles dão para a gente é que a gente pode se dirigir ao Criador, que a gente pode criar esse hábito. Tudo que a gente for fazer, dirigir-se ao Criador. Quando nós terminarmos alguma coisa, dirigirmos ao Criador. Isso é um hábito feliz que nós podemos fazer. Não significa que a gente vai ficar o tempo todo genuflexo com um joelho no chão. Significa assim, poxa, muito obrigado, Senhor, por ter conseguido realizar tal coisa, ter feito tal coisa. Muito obrigado, Senhor, de ter conseguido a consulta no posto de saúde. Muito obrigado. A gente deve agradecer. A gente deve, quando formos fazer alguma tarefa, Senhor, dá esse apoio aí para a gente realizar isso.
Na casa espírita a gente aprende isso, porque nós sempre fazemos a prece inicial e a prece final. É mais ou menos o que ele fala pra gente, mas não precisa ser aquele mundo de palavras, aquela coisa, não é? Mãos postas, ajoelhado no chão, mostrando para as pessoas. Não, nada disso. É levantar o pensamento, falar, pô, agora eu vou trabalhar lá no passe. Dá um apoio para mim lá, para a gente poder realizar um bom trabalho, ajudar aquelas pessoas. Terminamos o trabalho, estou no caminho de casa. Muito obrigado, Senhor, por esses dias, por essas horas agradáveis, por esses momentos de trabalho. Então, elevar ao Criador as coisas que nós estamos realizando. Isso é uma coisa positiva, bonita, né? E que a gente pode sempre, o tempo todo. Então, a gente sabe que a nossa vida depende 99,9% do nosso Criador, né? Então, é santificar a nossa vida por conta disso, pela lembrança de Deus, pela possibilidade que Deus dá pra gente de a gente poder ter mais um dia. É claro que isso parece assim um tanto quanto exagerado, né? Mas pensem bem, a gente pode a cada instante, a cada momento ter aí uma coisa que podemos ser chamados para o outro lado da vida, né? E nós estamos aqui na tarefa de aperfeiçoamento, na tarefa do trabalho, na tarefa da realização, nós estamos na tarefa da evolução. Então nós estamos aqui agora. Alguns irmãos nossos estão lá na faculdade, que é no plano espiritual, mas nós já estamos aqui na prática. Então, fiz mal lá na faculdade, não estudei direito, mas não tem problema, aqui a gente pode fazer uma boa prática, não é? Então, um mecânico, por exemplo, que não estudou direitinho, relegou lá um pouco os estudos, mas ele pode vir aqui se esforçar e continuar aprendendo, até ser um excelente mecânico. Então, a gente que está aqui para se aperfeiçoar, podemos também realizar. Já fizemos muita coisa errada, não tem problema, a gente continua aprendendo e martelando até a gente aprender. Então, aí ele dá uma dica maravilhosa. A dica que ele dá pra gente é o seguinte: a nossa perfeição está na prática da caridade absoluta. Meu Deus do céu. E quantas vezes a gente foge da caridade, não é mesmo? Foge, assim, não, hoje não dá, tá chovendo, tá garoando, tá muito calor, tá muito frio, tá fazendo sol, não tá fazendo sol, a gente foge. Hoje tem não sei o que, tem uma consulta, tem não sei o que, a gente foge de todas as tarefas, de tudo aquilo que pode nos favorecer. E ele fala pra gente, aqui está a perfeição. Então, nós estamos aqui para nos aperfeiçoar. Mas aí vem uma segunda advertência, diz o seguinte: a gente não consegue fazer isso fechadinhos, isoladinhos, porque se a gente vivesse isolado, nós não teríamos condição de praticar a caridade. Então vem mais a ideia seguinte: nós precisamos conviver com as pessoas. Como é difícil a gente entender isso, não é? Porque o maior prazer de muitas pessoas é ficar sozinho, afastado. Tem pessoas que falam assim, eu vou viajar lá pro sítio, vou ficar nas montanhas, ficar sossegado lá. A gente não tem oportunidade nenhuma de praticar caridade sozinhos, né? A gente vive a vida de um egoísta. E a vida do egoísta é um problema, porque para ele nada vai estar bom, sempre vai ficar faltando alguma coisa, não é? Bom, então nós precisamos conviver, nós precisamos nos misturar uns aos outros. A gente sabe, apesar de tudo que tem acontecido, apesar de todas as possibilidades que a gente já teve, apesar de tudo que está acontecendo, mas a gente não pode ter o caráter do isolamento. Nós precisamos ir mais além. Precisamos nos misturar às pessoas, porque é isso que vai dar para a gente a condição melhor e vai levar a gente a essa perfeição que nós tanto pretendemos, não é? É nessas lutas mais difíceis, é nessas condições mais difíceis. Então, estejamos prontos para isso, né? Bom, para vivermos como nós podemos viver em comunicação constante com o Criador, para vivermos à vista do Senhor, não precisa a gente ficar, né, ter aquelas roupas específicas, cobrir-se de cinzas, né? Os nossos irmãos judeus faziam isso, né? Em dias assim consagrados, em dias infelizes, em situações infelizes, eles colocavam roupas de saco e cobriam-se de cinzas, assim, para mostrar que eles estavam muito tristes, muito infelizes e que tinham uma condição muito ruim. Não, a gente tem que viver mais ou menos como vive a humanidade, não é? Estou falando mais ou menos, a gente não pode também mergulhar só nas coisas materiais da humanidade, óbvio, né? A gente tem que viver
a nossa vida social em família, com os amigos. A gente tem que viver naturalmente, normalmente. Essa história de querer demonstrar engrandecimento sendo isolado, talvez a gente esteja na direção errada, né? Bom, então façamos o possível que a gente possa, devagarzinho, ir criando, formando pensamentos, e que a nossa felicidade jamais entre um ato, um pensamento que possa assim ofender ao nosso Criador. Então estejamos fortes, sejamos alegres, sejamos felizes e aprendamos a viver. A doutrina espírita é a maior e melhor escola do aprendizado de vida. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine.